Bom dia, alunos do segundo ano. Aqui é a professora Fabiana e essa aula é destinada aos alunos do Colégio Militar de Brasília. Na aula de hoje vamos falar sobre as relações entre as concentrações por meio de exercícios. Quando falamos em concentração de uma solução, normalmente temos essa informação por meio de concentração comum, concentração em quantidade de matéria e título. Essas informações, elas podem ser relacionadas entre si. Para isso, podemos utilizar algumas fórmulas ou então podemos fazer essas relações, por meio de regras de 3. Nesse slide, eu apresento algumas fórmulas que são capazes de relacionar essas concentrações. Uma maneira de calcularmos a concentração é multiplicarmos o título pela densidade e multiplicarmos por 1000, caso a densidade seja dada em grama por ml. Outra maneira é multiplicar a concentração em quantidade de matéria pela massa molar. Podemos relacionar a concentração comum com o título através dessas fórmulas que estão sendo apresentadas neste slide, utilizando a fórmula da densidade e também fazendo a substituição em litros, chegamos na concentração de título vezes densidade de maneira relativamente simples. Já nesse slide é apresentada as fórmulas que relacionam a concentração comum e a concentração em mol por litro. Vamos fazer alguns exercícios para vocês poderem perceber como que podemos relacionar essas informações. O primeiro exercício diz o seguinte: numa estação de tratamento de água, adicionou-se cloro até 0,4% de massa. A densidade da solução final era de 1 grama por ml. Qual será a concentração de cloro nessa solução em grama por litro? Então, olha só uma coisa que a gente tem que ficar atento, pessoal. A densidade foi dada em grama por ml e a pergunta que era a resposta em grama por litro. Eu posso resolver simplesmente utilizando a fórmula, né? Então, seria essa resolução em vermelho. Aí, basta a gente aplicar na fórmula os dados do exercício. Vamos chegar em concentração igual a 4 gramas por litro. Ou então, podemos utilizar também o raciocínio pela regra de 3. Como temos que a densidade é 1 grama por ml, temos que a cada 1000 gramas de solução, vamos ter um volume ocupado de 1000 ml de solução. Tá certo? Extrapolando, então, essa densidade de 1 grama por ml, se a gente multiplica 1 grama por 1000 e também 1 ml por 1000, teremos 1000 gramas de solução e 1000 ml de solução. Acontece que 1000 ml de solução equivale a 1 litro de solução. E por que essa observação é importante? Justamente porque a pergunta quer a resposta em grama por litro, tá? Então, é importante a gente fazer essa relação de mililitro para litro, justamente para já adequarmos a resposta ao que está sendo questionado, tá bom? Bom, então, quando a gente calcula 0,4% de 1000 gramas, eu vou chegar em 4 gramas, né? Se eu fizer 0,4% de 1000, multiplicando, então, 4% de 1000 gramas, a gente vai ter 4 gramas, que é justamente a quantidade de cloro que eu vou ter em 1 litro de solução. Então, de forma bem simples, utilizando o raciocínio lógico aí também e tomando bastante cuidado com as unidades, né? Eu vou chegar também que a concentração é de 4 gramas por litro para responder esse primeiro exercício, tudo bem? O exercício 2, ele traz um frasco, né, com um rótulo, e aí desse rótulo a gente pode tirar a informação da densidade da solução que está dentro desse frasco e também o título, né, 95%. Então, a gente vai ter a porcentagem em massa da presença do H2SO4, né, dentro desse frasco, dentro dessa solução, tá bom?
Bom, e aí o enunciado diz o seguinte: o ácido sulfúrico, H2SO4, é um reagente muito importante para trabalhos desenvolvidos em laboratório. Observe o frasco abaixo e indique qual é a concentração em mol por litro desse ácido sulfúrico. E aí é fornecido o dado da massa molar do ácido sulfúrico, que é igual a 98 gramas por mol, que é um dado que a gente vai precisar usar também, tá? Então, também resolvi de duas maneiras, empregando as fórmulas, que é essa resolução feita em vermelho, ou então raciocinando através de regrinhas de 3, tá? Então, claro que as duas resoluções, elas têm que dar a mesma resposta, afinal de contas, são duas maneiras diferentes para a gente resolver o mesmo exercício, tá bom? E vocês devem, então, escolher qual que vai ser a resolução que vocês vão querer utilizar, né? Qual que vai ser o método que vocês vão querer utilizar para resolver os exercícios, tá bom? Bom, eu vou explicar aqui essa resolução através da regrinha de 3, tá? Utilizando, então, primeiramente a densidade. A gente tem como dado, né? Tá lá no rótulo, grama por centímetro cúbico. Na hora de fazer a resolução, eu já transformei centímetro cúbico em ml, lembrando que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, tá? Por que isso, pessoal? Porque eu quero a resposta da concentração desse ácido em mol por litro, né? Então, quando eu já vou substituindo centímetro cúbico por mililitros, né? Eu já vou chegando mais próximo do que o exercício está me questionando. Então, eu tenho que a cada 1,8 gramas dessa solução ocupa um volume de 1 ml. Se eu, então, multiplicar por 1.000, já com o objetivo de chegar no litro, né? Eu vou ter que a cada 1.840 gramas eu tenho 1.000 ml, que corresponde a 1 litro. E eu tenho, pela informação do rótulo também, que o título é 95%, né? Que 95% dessa massa vai ser de H2SO4. E os outros 5%? Os outros 5% vai ser de água, tá certo? Então, se 95% é de ácido sulfúrico, basta eu fazer 95% de 1.840 para achar, né? Para eu chegar na minha massa de ácido sulfúrico puro. Vai ser, então, 1.748 gramas de ácido sulfúrico puro, tá? Aí eu faço a regrinha de 3. Se a cada 98 gramas, da onde saiu esses 98 gramas? Lá da massa molar, foi dado do exercício, né? Se não tivesse sido dado, era só eu calcular. Pegando os valores de massa atômica de hidrogênio, enxofre e oxigênio, fazendo a consideração, eu ia chegar em 98 gramas por mol, tá? Então, eu sei que a cada mol de ácido sulfúrico eu tenho 98 gramas. Como eu tenho 1.748 gramas do ácido sulfúrico puro, eu posso encontrar a correspondência dessa massa em mol, né? Fazendo uma regrinha de 3 simples, vou chegar nos mesmos 17,8 mol, né? Que foi encontrado também pela resolução, utilizando-se as fórmulas, tá? Então, como resposta completa, a gente coloca a concentração do ácido sulfúrico do frasco é 17,8 mol por litros. Tá legal? O terceiro exercício diz o seguinte: uma solução de açúcar em água tem uma densidade de 1,05 grama por ml. Se somente 8,1% da massa da solução é açúcar, quantos gramas de água há em meio litro dessa solução? Bom, então aqui a gente vai trabalhar com 500 ml, né? Eu sei que a densidade é 1,05 gramas por ml. Então, essa informação da densidade eu vou trabalhar para representar aqui a primeira linha da regra de 3, tá? Então, a cada 1,05 gramas de solução, eu tenho 1 ml de solução. A pergunta é relacionada a meio litro dessa solução. Então, meio litro nada mais é do que 500 ml. Para eu saber quanto em massa que corresponde 500 ml, eu monto na segunda linha da regra de 3, x embaixo de grama, 500 ml embaixo de 1 ml. Eu vou chegar aqui, 500 ml da minha solução corresponde a 525 gramas de solução. Só que dessas 525 gramas de solução, a maioria vai ser água, né? Apenas 8,1% de massa que vai ser açúcar. Então, quando eu calculo 8,1%
dessa massa que eu encontrei, 525 gramas, eu vou chegar em 42,525 gramas de açúcar. Daí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 525, diminuir o 42,525, que foi a quantidade de açúcar que eu encontrei, e vou chegar na quantidade de água, 482,475 gramas de água, tá? Que era justamente o que o exercício estava me perguntando, a massa da água em gramas. Então, essa resposta é adequada ao questionamento do exercício 3. Tudo bem? Exercício 4. No exame laboratorial, foi recolhida uma amostra de sangue, sendo o plasma separado dos eritrócitos, ou seja, deles isolado, antes que qualquer modificação fosse feita na concentração de gás carbônico. Sabendo-se que a concentração de CO2, do gás carbônico, neste plasma foi de 0,025 mol por litro, essa concentração em grama por litro é de... Então, a gente vai ter que converter aí a concentração em mol por litro para a concentração em grama por litro, tá? Então, para isso, eu vou precisar calcular a massa molar do CO2, do gás carbônico. Então, tá ali o cálculo 12 mais 16 vezes 2 igual a 44 gramas por mol, tá? 12 corresponde à massa atômica de carbono, 16 corresponde à massa atômica de oxigênio, que é preciso multiplicar por 2, não é? Então, 16 vezes 2 dá 32, mais 12 do carbono, 44 gramas por mol. Tá legal? Então, por que é importante a gente saber isso, gente? Porque a cada mol de CO2 eu tenho 44 gramas, tá certo? Do CO2. E a concentração que foi fornecida para mim lá no enunciado do exercício foi de 0,025 mol de CO2 por litro, tá? Então, quando eu coloco na segunda linha da regra de 3, 0,025 mol de CO2, eu vou descobrir a massa, de CO2 que eu tenho em um litro, né? Resolvendo a regrinha de 3, a gente vai encontrar que X é igual a 1,1 grama de CO2. Então, exatamente essa a massa de CO2 que é encontrada em 1 litro, tá? Ah, mas essa massa corresponde a 0,025 mol de CO2? Corresponde. Eu não quero fazer a relação entre as concentrações, tá? É exatamente isso que o exercício está me pedindo. Então, em grama por litro, a concentração de CO2 vai ser de 1,1. Tá bom, pessoal? Entenderam? Exercício 5. O ácido clorídrico comercial, também conhecido como ácido muriático, apresenta no rótulo de sua embalagem as seguintes informações: 25% massa-massa, então a concentração vai ser de 25% de massa, densidade 1,1 grama por ml e massa molar do ácido clorídrico é 36,5 grama por mol, tá certo? Então, nesse caso aí, a massa molar não vai ser necessário a gente calcular, porque foi um dado do exercício. Se fosse o caso, a gente pegaria a fórmula do ácido clorídrico, HCl, tá? E aí, basta somar 1 relativo à massa atômica do hidrogênio com 35,5 relativo à massa atômica do cloro, tá? Daria os 36,5 que já foi fornecido aí no exercício. Bom, com base nas informações do rótulo, calcule a concentração em quantidade de matéria, mol por litro, desse ácido. Bom, então, gente, com a densidade sendo fornecida, 1 ml de solução corresponde à massa de 1,1 grama de solução, eu posso ampliar essa informação para 1 litro, Sabendo que 1 litro corresponde a 1.000 ml de solução, eu vou chegar que a cada 1.000 ml de solução eu vou ter 1.100 gramas, dessa solução, tá bom? Porém, dessa quantidade toda que eu vou ter em 1 litro, de solução, apenas 25% de massa que corresponde ao ácido clorídrico, tá? Então, por isso a necessidade de se calcular 20% dessas 1.100 gramas aí. E aí, nós vamos chegar em 220 gramas de HCl, tá? Que é a massa do HCl que vai estar presente em 1.000 ml de solução, ou seja, em 1 litro de solução, tá bom? Como eu sei que cada mol
de HCl corresponde a 36,5 gramas, já que a massa molar foi fornecida, eu monto uma outra regrinha de 3, onde eu vou ter 36,5 gramas corresponde a 1 mol de HCl, 220 gramas, que é o que eu tenho presente em 1 litro de solução, corresponde a X, né? O X vai dar 6,03 mol de HCl, tá? Em 1 litro de solução. E é essa a resposta que o exercício quer, a concentração desse ácido, tá? 6,03 mol por litro. Tudo bem, pessoal? Exercício 6. Considere que uma solução de bateria típica apresente densidade 1,3 grama por ml e 38% em massa de ácido sulfúrico, de H2SO4, tá bom? Determine a concentração do ácido. Letra A, em gramas por litro. Letra B, em mols por litro. Bom, então a gente tem densidade e a gente tem o título, né? A gente tem a porcentagem em massa, tá? De H2SO4. O exercício nos fornece também a massa molar do H2SO4, né? 98 gramas por mol. E aí a gente vai ter que prestar bastante atenção na unidade, tá, pessoal? Para não confundir, porque a densidade foi dada em ml, tá certo? A massa molar, grama por mol. Então, a gente tem que ter bastante atenção para unificar as unidades na hora de dar a resposta, tá? Ele vai querer, então, na letra A, grama por litro e letra B, mol por litro. Então, vamos lá resolver a letra A. Bom, então com a informação da densidade, né, 1,3 gramas por ml, a gente já pode raciocinar em função do litro, como, gente? Multiplicando por 1.000, né? Então, quando eu multiplico 1,3 gramas por 1.000, eu vou chegar em 1.300 gramas e 1 ml por 1.000 ml, que corresponde justamente a 1 litro, não é? Como foi fornecida a informação lá no enunciado do exercício que 38% em massa é de ácido sulfúrico, eu calculo 38% de 1.300 gramas, né? E quando eu faço esse cálculo, eu vou chegar lá em 494 gramas do ácido sulfúrico que está presente em 1 litro de solução, tá? Então, é justamente essa a resposta que a letra A quer, grama por litro, não é? Então, 494 gramas de ácido sulfúrico por litro de solução, tudo bem? Tendo essa informação, pessoal, de grama por litro, a gente pode calcular mol por litro. Por meio do que, gente? Por meio da massa molar, que também foi fornecida pra gente, tá? Então, eu sei que a cada 98 gramas do ácido sulfúrico, eu tenho 1 mol de ácido sulfúrico, não é? Nós já sabemos a massa que nós calculamos lá na letra A, que são 494 gramas. Então, quando eu jogo isso na regrinha de 3, eu vou encontrar um X igual a 5,04 mol de H2SO4, tá? Resolvendo de forma simples aí essa regrinha de 3 da letra B. Tá? É justamente o que, gente? A concentração em mol por litro, né? 5,04 mol para cada litro de solução. Tudo bem? Exercício 7. Uma dada solução aquosa de ácido sulfúrico contém 25% em massa de ácido sulfúrico, né, de H2SO4. Sendo a densidade da solução 1,15 gramas por centímetro cúbico, sua concentração em grama por litro será igual a... Então, olha só, pessoal, nós temos unidade de volume aí em centímetro cúbico e em litros, né? Centímetro cúbico foi dado através da informação da densidade e a pergunta em grama por litro. Então, é legal a gente já, ao invés de utilizar o centímetro cúbico, utilizar logo o ml, né, que são correspondentes e já vai dando uma unificada aí na unidade, tá bom? Então, como eu sei que um centímetro cúbico corresponde a 1 ml, né, foi a primeira linha ali da minha resolução, eu vou colocar que a minha densidade é 1,15 gramas para cada 1 ml, tá legal? Para saber a correspondência dessa massa em litro, eu multiplico por 1.000, né? Tanto ali a grama da minha densidade, quanto ao ml da minha densidade, tá? Então, eu vou ter que a cada 1.150 gramas dessa solução, vai estar ocupando um volume de 1 litro, né? De 1.000 ml, tá bom? E aí, outra informação que o enunciado dá pra gente
é que essa solução, ela contém 25% em massa de H2SO4. Então, eu vou pegar esses 1.150 gramas e calcular 25% disso, para saber qual que é a massa de H2SO4, tá certo? O restante vai ser o quê, gente? O restante vai ser a água. Tá vendo que lá no início do enunciado do exercício ele fala que a solução é aquosa? Pois é, então quando a gente calcula 25% de 1.150, né? Nós vamos chegar num resultado de 287,5 gramas de H2SO4 em 1 litro dessa solução, tá certo? O restante disso vai ser o que, gente? Vai ser água, né? O restante dessa massa vai ser água, tá? Então, a concentração da solução em grama por litro vai ser 287,5 gramas por litro de solução, tá bom? O exercício 8 fala o seguinte: a água de abastecimento urbano, depois de passar pela Estação de Tratamento de Água, ETA, deve conter quantidade de cloro residual na forma de HClO. A análise de uma amostra de água tratada, à saída de uma ETA, revelou concentração de HClO igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Em miligrama por litro, tal concentração é igual a e é fornecido para a gente a massa molar do HClO, 52,5 gramas por mol, tá certo? Bom, então aqui como é que a gente vai resolver? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a cada 2 vezes 10 elevado a menos 5 mol de HClO, eu tenho um volume ocupado de 1 litro de água, tá certo? Como eu tenho a massa molar, que foi dada também, eu faço que a cada 1 mol de HClO corresponde a 52,5 gramas, tá? Do HClO. Porém, eu tenho 2 vezes 10 elevado a menos 5 mol de HClO, não é? Que é o que corresponde a 1 litro de água. Pois é, então se eu faço essa correspondência a X, eu resolvendo essa regrinha de 3, eu vou encontrar que X vai me fornecer a massa do HClO, tá certo? Presente aonde, gente? Presente em 1 litro de água. Então, quando eu resolvo essa regrinha de 3, que eu chego que X é igual a 0,00105 gramas, eu tenho que essa massa do HClO está presente em 1 litro de água, entenderam? Bom, então, como eu sei que 1 grama corresponde a 1.000 miligramas, e isso é importante para a gente fazer a unificação ali da unidade, tá certo? A cada 0,00105 gramas, eu vou ter uma correspondência, né, em miligramas igual a Y, tá bom? Como o enunciado do exercício, né, me pergunta qual que é a concentração em miligrama por litro, por isso eu preciso fazer esse passo, tá bom? Então, eu vou ter que 0,00105 gramas correspondem a 1,05 miligramas, tá? E justamente essa vai ser a resposta da minha concentração em miligramas por litro, tá bom? Por isso a necessidade da gente fazer esse último passo, tá, gente? Então, é muito importante, tá? Vocês ficarem atentos às unidades, porque isso altera completamente a resposta, né? Então, principalmente quando vocês tiverem exercícios de múltipla escolha, muitas vezes vocês acertam o exercício, mas por conta de não ter aí uma atenção à unidade que foi pedido, né, no enunciado do exercício, vocês acabam marcando errado, né? Então, tem bastante atenção em relação a isso, tá? A necessidade de fazer conversão de unidade e prestar bastante atenção na pergunta, né? Se essa concentração que foi pedida é em massa por litro, é em mol por litro, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido esse assunto, estejam sabendo converter aí as concentrações, né? Fazer a relação entre as concentrações, tá bom? Qualquer dúvida, os professores do segundo ano estão todos à disposição de vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima!